Você ganhou bem durante anos, talvez mais de uma década, e quando para olhar o patrimônio acumulado, o número não bate com o tempo que passou. Não é falta de esforço, não é irresponsabilidade, é algo mais específico, e é exatamente sobre isso que este vídeo fala. O que você vai ver aqui não é motivação. É um plano estruturado para quem tem 40 anos, tem renda e precisa saber o que fazer agora com o tempo que ainda tem. Vamos aos números, porque aqui a maioria das pessoas se surpreende. Quem investiu R$1.000 por mês dos 25 aos 40, acumulou cerca de R$267 mil, com rentabilidade real de 5% ao ano. Quem começa aos 40 e quer chegar ao mesmo ponto aos 55, precisa investir 55% a mais todo mês, só para compensar o atraso. Não é punição, é matemática, e ela não negocia. O problema é que a maioria das pessoas nessa situação vai buscar a mesma estratégia de sempre, aquela desenhada para quem tem o tempo a favor. Mas aos 40, o tempo não é aliado, é a principal variável do problema. E usar uma estratégia de jovem quando o tempo já correu é o que faz as tentativas anteriores não saírem do lugar. Este vídeo mostra o que precisa ser diferente. Se esse é o seu cenário, este canal foi feito para você. Análise financeira séria, toda semana, sem atalho e sem guru. Se inscreva. E se este vídeo fizer sentido, curta, é o que leva o conteúdo a mais pessoas na mesma situação. Vou descrever uma situação. Você me diz se reconhece. Fim do mês. Você abre o extrato. O salário entrou, as despesas saíram, e o que sobrou, se sobrou alguma coisa, não representa nada perto do que você ganhou nos últimos anos. Não tem dívida grande, não tem crise visível. Tem algo mais silencioso do que isso, uma ausência de reserva, de patrimônio, de qualquer ativo que exista independente do próximo salário. E o que torna essa situação difícil de nomear é que os gastos fazem sentido. O aluguel ou financiamento do apartamento faz sentido. A escola dos filhos faz sentido. O plano de saúde faz sentido. O carro faz sentido. A conta do cartão no fim do mês faz sentido linha por linha. O problema é que quando você soma tudo, a sobra é pequena demais para mudar alguma coisa. E quando não sobra nada, o mês seguinte começa do zero outra vez. Isso não é exceção. É o padrão da classe média brasileira com renda acima da média. Segundo dados da Ambima, mais de 60% dos brasileiros com renda acima de R$5.000 não possuem nenhum investimento além da poupança, ou não possuem investimento nenhum. Renda alta e patrimônio zero convivem com uma frequência que a maioria das pessoas acha que é problema só dela. Não é. E o que patrimônio zero significa, na prática, não é estar endividado. É algo mais específico, é depender 100% de uma única fonte para que tudo funcione. Se o salário para por demissão, por doença, por qualquer ruptura, o sistema inteiro desmorona. Não em meses, em semanas, às vezes em dias. Existe uma diferença entre padrão de vida e solidez financeira. Padrão de vida é o que aparece, o apartamento, o carro, as viagens, a escola. Solidez financeira é o que sustenta tudo isso quando o inesperado acontece. A classe média brasileira construiu muito do primeiro e muito pouco do segundo. E a janela para mudar isso não é infinita. A expectativa de vida ativa no Brasil, o período em que a maioria das pessoas mantém capacidade plena de geração de renda, termina, na prática, entre os 55 e os 60 anos para a maior parte dos profissionais. Quem chega aos 40 sem patrimônio tem, na melhor das hipóteses, 15 anos produtivos pela frente. 15 anos é tempo. Mas não é o tempo que a maioria imagina ter. O problema não é a renda. Nunca foi. E o que a maioria das pessoas faz quando percebe isso, a primeira reação instintiva acaba não resolvendo. E às vezes atrasa ainda mais. Quando a maioria das pessoas percebe que chegou longe sem patrimônio, a reação é previsível e compreensível. Pesquisa o melhor investimento. Começa a acompanhar CDB, Tesouro Direto, Fundo Imobiliário. Talvez abra conta em uma corretora. Talvez assista a alguns vídeos sobre renda variável. E então, na maioria dos casos, não faz nada. Ou faz algo pequeno, simbólico, que não muda a trajetória. Pesquisas comportamentais mostram que o intervalo médio entre a intenção de investir e o primeiro investimento efetivo entre brasileiros com ensino superior passa de 2 anos. 2 anos entre decidir que vai começar e de fato começar. E durante esses 2 anos, o que acontece? A vida continua.
O custo de vida permanece, e o tempo, que é a variável mais cara de todas, segue correndo. O erro não é a pesquisa. O erro é acreditar que o problema é escolher o produto certo. Não é. O problema é o tempo que passa enquanto a decisão não é tomada, e esse custo tem número. 2 profissionais, mesma renda. Um começa a investir R$ 1.000 por mês aos 25 anos, o outro começa aos 40. Aos 55, com rentabilidade real de 5% ao ano, o primeiro acumulou cerca de R$ 590 mil. O segundo, pouco mais de 267 mil. A diferença não é de esforço, é de tempo. O segundo investiu o mesmo valor por mês. Só começou 15 anos depois. E isso custou mais de R$ 300 mil em patrimônio final. Esse é o custo real do adiamento. Não é abstrato. É R$ 300 mil que não existem. E o que torna isso mais difícil é que quem começa aos 40 ainda vai buscar a mesma lógica de quem começou aos 25. A mesma estratégia, o mesmo horizonte de longo prazo tranquilo, sem urgência, sem ajuste de ritmo, como se o tempo disponível fosse o mesmo. Não é. E é exatamente aí que a estratégia precisa mudar. Não o esforço, a lógica. O que funciona para quem tem 30 anos de pista é diferente do que funciona para quem tem 15. Deixa eu explicar o que está acontecendo por baixo. Existe uma força que trabalha a favor de quem começa cedo e contra quem começa tarde. Não é segredo. Qualquer pessoa já ouviu falar de juros compostos. O problema é que conhecer o conceito não é a mesma coisa que entender o que ele faz com o seu tempo. Juros compostos funcionam assim. O rendimento de hoje vira capital amanhã. Esse capital maior gera rendimento maior, que vira capital maior ainda. O crescimento não é em linha reta, é exponencial. Mas essa curva começa devagar, muito devagar. E é exatamente por isso que quem começa tarde subestima o que está perdendo. R$ 1.000 por mês durante 30 anos, com rentabilidade real de 5% ao ano, acumula cerca de R$ 830 mil. O mesmo valor durante 15 anos acumula 267 mil. A diferença não é o dobro, é mais de 3 vezes. 15 anos a mais de tempo não duplicaram o resultado, triplicaram. Isso é o que os juros compostos fazem quando o prazo é longo. E é o que deixam de fazer quando o prazo é curto. É como chegar no aeroporto 40 minutos antes do embarque em vez de 2 horas. Ainda dá para embarcar, mas a margem para erro é menor e o ritmo precisa ser diferente. Quem tem 40 anos está nesse aeroporto. E o erro mais comum é continuar usando a estratégia de quem chegou cedo. Começar devagar, aumentar aos poucos, deixar o tempo trabalhar. Esse raciocínio funciona quando você tem 30 anos pela frente. Quando você tem 15, o ponto de partida importa muito mais. Então, o que muda, na prática? Se o que você acabou de ver fez sentido, o próximo passo é sair do diagnóstico e começar a estruturar. Na descrição tem um link de afiliado para a Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel, um dos livros mais sérios sobre comportamento financeiro que existe. Não é livro de fórmula, é sobre por que pessoas inteligentes tomam decisões financeiras ruins e como mudar isso. Adequado para exatamente quem está nessa situação. É afiliado, sem custo adicional para você. Fica na descrição. Agora, a parte que muda a direção de quem está nesse cenário. Aqui está o que muda. A pergunta que a maioria das pessoas faz quando decide começar a investir é: qual o melhor produto? Tesouro direto, CDB, fundo imobiliário, ações? E essa pergunta não é errada, mas ela é a segunda pergunta. Quem começa aos 40 e faz essa pergunta primeiro está resolvendo o problema errado. A primeira pergunta é outra. Quanto eu consigo liberar por mês para a construção de patrimônio, de forma consistente, todo mês, independente do que acontece? Essa é a variável que decide tudo. Estudos sobre comportamento de investidores mostram de forma consistente que a regularidade dos aportes supera em impacto a escolha do produto e o timing do mercado. Quem aporta todo mês, no mesmo valor, por 15 anos, chega muito mais longe do que quem espera o momento certo com o produto certo e aporta de forma irregular. E aqui está a virada que quem tem 40 anos precisa enxergar. Você tem uma alavanca que não tinha aos 25. Renda. Quem tem 40 anos com renda de 10 a 20 mil reais tem capacidade de aporte que a maioria das pessoas de 25 não tem. O tempo é menor, mas a força de cada aporte é maior. Quem começa aos 40 com renda de 10 mil reais e libera 30% para a construção, 3 mil reais por mês,
acumula em 15 anos com rentabilidade real de 5% ao ano, aproximadamente R$ 830 mil. Não é independência financeira completa, é patrimônio real, é segurança real, é a diferença entre chegar aos 55 dependendo do salário ou tendo escolha. A solução não é o produto certo, é a taxa de poupança alta, consistente e iniciada agora. O produto vem depois, e é menos importante do que a maioria imagina. Simples assim, não fácil, simples. 5 passos, nessa ordem. A ordem importa tanto quanto os passos. Primeiro, descubra quanto você realmente pode aportar. Não o que sobra, o que você vai separar antes de gastar. Pegue os extratos dos últimos 3 meses e some todas as despesas inegociáveis. O que restar da renda líquida é o seu espaço de decisão. Dentro desse espaço, defina um percentual fixo para a construção. 30% é o ponto de partida para quem começa aos 40 e quer chegar em algum lugar real. Segundo, antes de qualquer investimento de longo prazo, construa a reserva de emergência. 6 meses do seu custo de vida em renda fixa de liquidez diária, Tesouro Selic ou CDB com liquidez. Sem isso, o primeiro imprevisto desfaz o que você acabou de construir. Terceiro, defina uma meta concreta. Não quero ter dinheiro investido. Quero acumular determinado valor em 15 anos. Use o bloco anterior como referência. R$ 3 mil por mês durante 15 anos chegam a aproximadamente R$ 830 mil. Escolha o número que é seu. Quarto, a alocação inicial não precisa ser sofisticada. Tesouro IPCA mais para o longo prazo. Rentabilidade real histórica acima de 5% ao ano. E conforme a reserva cresce, uma parcela em ETF de índice como IVVB11 ou BOVEA11, com taxa de administração abaixo de 0,5%. Simples, barato e comprovadamente eficiente no longo prazo. Quinto, e esse é o mais importante, automatize o aporte. Data fixa, transferência programada sem decisão mensal. A decisão comportamental mais cara não é escolher o produto errado. É deixar de aportar porque o mês foi difícil. E o que realmente acontece quando você começa? Vou ser direto sobre o que acontece quando você começa. Os primeiros 12 meses são lentos. Você aporta todo mês, o número cresce, mas a sensação de que ainda é pouco é real, porque ainda é pouco. Isso não é sinal de que não está funcionando. É onde a base está sendo construída. Os juros compostos ainda não têm massa suficiente para aparecer. Esse é o momento em que a maioria desiste. Não desista. A partir do 3º ano, o crescimento fica visível. A partir do 5º, começa a surpreender. 3 perfis. Rentabilidade real de 5% ao ano. 15 anos de aporte consistente. R$ 1.500 por mês. Aproximadamente R$ 400 mil. R$ 2.500. Cerca de 660 mil. 4 mil. Aproximadamente R$ 1.050.000. Usando taxa de retirada segura de 4% ao ano, o patrimônio de 660 mil gera cerca de R$ 2.200 mensais de renda passiva. O de 1 milhão gera 4 mil. Não é independência financeira completa para a maioria, é patrimônio de segurança, e isso é diferente. Segurança significa que se o salário parar, o sistema não desmorona. Significa margem, escolha, tempo para reagir. E se a renda crescer ao longo do caminho, cada ajuste no aporte tem peso real. Elevar R$ 500 por mês a partir do 3º ano adiciona aproximadamente R$ 80 mil ao resultado final. Os números são menores do que seriam se você tivesse começado antes, mas são muito maiores do que zero, que é o resultado garantido de não começar agora. Existe um conjunto de erros que acontecem durante a execução e que comprometem esses resultados mesmo quando o processo está correto. Você agora sabe o processo. Sabe o que esperar. O que vou te contar agora são os erros que acontecem não por falta de conhecimento, mas durante a execução, quando tudo parece estar no caminho certo. Primeiro erro, interromper o aporte na primeira crise de caixa. Um gasto inesperado aparece e o aporte do mês vira a solução. Acontece porque a reserva de emergência não estava completa antes de começar. A correção é simples. O aporte de longo prazo é intocável. Para isso funcionar, a reserva precisa existir antes, ou ser construída em paralelo, em conta separada. Segundo erro, e esse é o mais comum para esse perfil, absorver o aumento salarial inteiro no padrão de vida. O bônus chega, o aumento chega, a intenção de aumentar o aporte existe. E 3 meses depois o dinheiro sumiu,
sem que ninguém tenha tomado uma decisão consciente de gastar. Eu fiz isso por mais tempo do que gostaria de admitir. A solução é um gatilho predefinido. Qualquer aumento real de renda, 50% vai para o aporte. Escrito. Não intencionado. Terceiro erro, resgatar o patrimônio acumulado para gastos planejáveis, reforma, carro, viagem. O portfólio de longo prazo não é reserva de objetivos de médio prazo. São contas diferentes, com lógica diferente. Crie uma conta separada para objetivos de 1 a 5 anos. Se ela não existir, o único dinheiro disponível vai ser sempre o de longo prazo. Quarto erro, mudar a estratégia na primeira queda do mercado. Renda variável cai 20%, o desconforto aumenta, e a solução parece ser migrar tudo para a renda fixa. Isso não é cautela, é o erro mais caro da sequência. A proteção contra isso é documentar a tese antes de investir. Por que essa alocação? Qual o horizonte? Qual a oscilação tolerada? Nos momentos de pressão, você revisita o documento, não a cotação. Agora você sabe o que fazer, o que esperar e o que evitar. 5 ações, 4 semanas. Nessa ordem. Essa semana, ação 1, abra os extratos dos últimos 3 meses e some todas as despesas inegociáveis: aluguel, alimentação, escola, transporte, saúde. O que sobrar da renda líquida é o seu espaço de decisão. Defina o percentual que vai para a construção. Escreva o número. Não deixe na cabeça. Ainda essa semana, ação 2, escolha a sua meta. Use as simulações do bloco 6 como referência. R$ 1.500, R$ 2.500 ou R$ 4.000 por mês durante 15 anos. Escolha o perfil mais próximo da sua realidade e anote o patrimônio projetado. Esse é o seu horizonte. Ter um número concreto muda a relação com o processo. Semana 2, ação 3. Calcule o valor da sua reserva de emergência. 6 meses do seu custo de vida. Se ela não existe ou está incompleta, defina quanto vai separar por mês para construí-la, em Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. Isso vem antes de qualquer investimento de longo prazo. Semanas 2 e 3. Ação 4. Defina a alocação inicial. Tesouro IPCA mais para o longo prazo. Se já tem reserva completa, uma parcela em ETF de índice. Simples. 2 produtos. Sem sofisticar antes de ter base. Semana 4. Ação 5. Automatize o aporte. Data fixa, transferência programada. E abra uma pasta, física ou digital, com 4 informações: valor do aporte, alocação escolhida, data da próxima revisão em 6 meses e a sua tese em 3 linhas. Por que essa alocação? Qual o horizonte? Qual oscilação você tolera? Nos momentos difíceis, você revisita essa pasta, não a cotação. Depois disso, não mexa até a revisão de 6 meses. Se não puder fazer tudo isso agora, faça a ação 1. Só ela. Saber quanto você realmente pode aportar já muda a conversa interna que você tem com o seu dinheiro. O começo imperfeito vale mais do que o plano perfeito que não saiu do papel. Você saiu deste vídeo com diagnóstico, estratégia e plano. Isso é raro, e é o suficiente para começar. Se o comportamento financeiro ainda é o nó, por que você sabe o que fazer e não faz? A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel, é o livro que trata exatamente disso. O que eu quero deixar aqui é mais simples. Quem termina esse vídeo com clareza e não age nos próximos 7 dias provavelmente não vai agir. O livro ajuda a entender por que isso acontece e como mudar. Link de afiliado na descrição, sem custo adicional para você. Me conta nos comentários qual dos 4 erros você já cometeu ou reconhece que pode cometer. Eu leio, e as respostas orientam os próximos vídeos. Se você conhece alguém com renda boa e patrimônio que não corresponde aos anos trabalhados, encaminha esse vídeo. Não precisa de comentário, só o link já pode mudar uma conversa importante. Conteúdo novo toda semana, análise financeira honesta, sem atalho e sem fórmula. Se inscreva para não perder. Até a próxima!